Falando em família, nós hoje também vamos estar a falar sobre família. Não família de sangue, mas família de Deus. Sobre ser família de Deus. Este é o título da nossa mensagem esta manhã. E eu gostava que nós começássemos por ler Efésios 2. Eu não coloquei aí o texto. Eu gostava que nós pudéssemos abrir todas as nossas Bíblias, ou ligar as nossas Bíblias. E eu vou orar antes de nós lermos este texto. Podemos fechar os nossos olhos e orar a Deus. Senhor Deus, nós te pedimos esta manhã, abre os nossos ouvidos, Pai, abre os nossos corações para aquilo que tu queres falar connosco esta manhã, Deus. Retira de nós qualquer distração, Pai, qualquer impedimento que nos esteja a impedir de ouvir a tua voz, de ouvir aquilo que tu nos queres dizer, Pai. Mas incomoda-nos sim com o teu Espírito Santo, Pai. Incomoda-nos com a tua verdade, com a tua palavra. Que a tua palavra possa entrar nos nossos corações, Pai. Que a tua palavra possa nos fazer reconhecer quem tu és, Pai. Nos fazer reconhecer os teus caminhos, Pai, para que eles sejam endireitados por ti, Deus. Eu oro por cada um que está aqui, Pai. Porque está aqui não é por acaso, Deus. É porque tu queres falar com cada um de nós, Deus. Então abre os nossos ouvidos para aquilo que tu nos queres ensinar esta manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, em Efésios 2, Paulo está a escrever esta carta a uma igreja, a Éfeso, e eu creio que nós cremos que a palavra de Deus é viva, eficaz, é atual, e da mesma forma como Deus utilizou homens e mulheres para escrever, para falar a igrejas no passado, Ele continua a falar nos dias de hoje, e aquilo que Ele exortou há uns anos atrás, há alguns milhares de anos atrás, Ele continua a exortar-nos esta manhã. Amém. Então, Efésios 2 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para connosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, de dois povos Ele fez um só na sua carne, derrubou a parede da separação que estava no meio da inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Somos membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Nós somos família de Deus e estamos a ser edificados junto uns com os outros para a obra de Deus. Eu creio que há dois grandes desafios que nós enfrentamos como igreja local, talvez não apenas nós, mas outras igrejas locais. E o primeiro é sentirmos que a igreja é nossa casa,
sentir que a igreja é família. E o segundo é sentirmos que os outros são nossos irmãos. Isto pode parecer simples, mas estes dois sentimentos, eles são fundamentais para que a igreja seja mais do que um lugar onde nós vamos, mas para ser de facto um lugar onde nós somos povo de Deus, onde nós somos família, um lugar onde nós somos realmente uma igreja em missão na cidade. E não é por acaso que nós chamamos esta igreja de igreja em missão na cidade, exatamente para nós nos lembrarmos que nós somos igreja, nós todos somos igreja em missão. Então, esta manhã nós vamos estar a olhar para a palavra de Deus e perceber como é que nós também podemos enfrentar estes desafios. E no versículo 19, enquanto nós estávamos a ler em Efésios 2, Paulo diz assim: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de reconhecer que nós fomos adotados na família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Isto não significa que a igreja é um clube, uma instituição ou uma associação. A igreja é a família de Deus. Reconhecer que nós somos chamados para ser família de Deus é reconhecer que a igreja é família de Deus, é um lar, é uma casa espiritual. Então o propósito do Evangelho é nos levar à comunhão. Porque quando Jesus ele morre por nós, ele morre para nós sermos filhos de Deus. Ele morre para nós sermos co-herdeiros. Então quando Jesus ele vem para nos trazer comunhão, em primeiro lugar, com o nosso Pai, com Deus, mas comunhão uns com os outros. Ou seja, ninguém foi salvo para viver sozinho. Nós fomos salvos para fazer parte de uma família espiritual. Por isso é que quando nós somos salvos, nós somos chamados de filhos. Nós não somos chamados de filhos únicos. Nós não somos chamados de salvos apenas, nós somos chamados de filhos de Deus. Isso engloba uma família. Nós não somos únicos, existem irmãos. Nós fazemos parte de uma família espiritual. E quando nós entendemos isso, nós ganhamos este sentimento de pertença, de que a igreja deixa de ser um lugar onde eu vou, mas passa a ser um lugar onde eu pertenço, uma família que eu pertenço. Porque sabem, a família a que eu pertenço, ela identifica-me. A família a que eu pertenço, ela identifica-me. Por isso é que durante 20 anos, quando eu era solteira, eu era a Eunice Reinaldo. E quando eu casei, eu passei a ser a Eunice Prim. Então, durante muito tempo, aquilo que me identificava era a minha família Reinaldo. E quando eu casei, aquilo que começou a identificar foi a nova família onde eu estava, que é a família Prim. Eu e o André estávamos a construir uma nova família. E é interessante porque se vocês forem perguntar ao Martim o nome dele, ele muitas vezes diz: não, o meu nome é Martim Prim. Se tu dizes que é só Martim, não. Ele diz: não, o meu nome é Martim Prim. Talvez porque ele tenha consciência que existem mais pessoas que se chamam Martim e aquilo que lhe traz identidade é de facto ele ser o Martim Prim. Porque ele sabe a família que ele representa, ele sabe quem é a família dele. E se identifica-lhe. Então que família é que tu tens representado? Se a família nos representa e se nós hoje somos parte da família de Deus, se nós somos família de Deus, será que eu tenho representado esta família? E deixa-me dizer isto, esta família, esta igreja, ela não é minha, não é do pastor André, ela não é de ninguém que te convidou e não é alguém que te vai fazer envolver nesta família, porque esta família é de Deus. É Deus quem chama a cada um. É Deus quem te convence e te edifica para esta casa. Nós até podemos convidar para pertencer, convidar para tu conheceres esta família, mas não somos nós. Não é responsabilidade de cada um de nós envolver os outros na família de Deus, a decidirem ser parte da família de Deus. Porque quem chama e quem convence a ser parte da família de Deus é apenas Deus. E é a nossa decisão individual, é a nossa responsabilidade. É a responsabilidade de cada um. Nós darmos o passo e reconhecer: esta é a minha família. Eu faço parte da família de Deus. E a semana passada nós tivemos batismos e os batismos é o primeiro passo para tu reconheceres: sim, eu faço parte da família de Deus. Eu quero fazer parte da casa de Deus, do lar espiritual. Eu quero edificar esta casa tal como cantámos esta manhã. Esta casa é tua, Deus. E eu faço parte desta casa. Tu tens reconhecido onde é que tu estás? Tu tens representado esta família?
Deixa-me dizer, esta comunidade é apenas uma pequena parte da grande família de Deus. E nós precisamos de agir mediante a nossa fé em Cristo. E Paulo encoraja a igreja de Éfeso e eu quero te encorajar também. Porque ele exorta a igreja, como nós lemos agora em Efésios 2, e ele continua em Efésios 3 e diz assim no versículo 12: em Cristo nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Então eu quero te encorajar, hoje tu podes ter ousadia, tu podes entrar na presença do Pai com confiança, tu podes dizer eu sou filho de Deus, porque nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo, e se tu tens fé nele, se tu tens fé de que Ele te salvou, de que Ele te chamou, tu hoje podes entrar com ousadia e com confiança. Deus ama-nos e não é pelas nossas obras, não importa como está a tua vida neste momento, importa como é que tu queres responder a Deus. Porque pela graça nós somos salvos, não é pelas obras, que é para ninguém se gloriar. Não é por aquilo que eu faço, é porque Deus nos chamou. E hoje nós podemos responder, sim, eu faço parte desta família de Cristo. Então é Jesus que nos chama para a sua família. E há um episódio também muito conhecido que acontece com Jesus, onde ele nos traz alguns ensinamentos sobre o que é ser família de Deus. Sobre família de Deus. Talvez um episódio estranho para alguns, mas que revela algumas coisas. Eu gostava que nós lêssemos em Marcos 3, o Evangelho de Marcos. Versículo 31 diz assim: nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhes disseram: olha, sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou. Nós conhecemos bem este estilo de Jesus, não é? Fazer aquelas perguntas retóricas. Ele bem aproveita as oportunidades. Quando alguém fala alguma coisa, ele aproveita sempre ali alguma oportunidade para ensinar algo. E eu creio que Jesus aproveitou este momento e fez uma pergunta bem retórica para poder ensinar também algo sobre a família de Deus. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? Quem é que são os meus irmãos? Olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, ele disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Eu creio que Deus ele não estava a desvalorizar a sua mãe, a sua família de sangue. Eu creio que Jesus ele estava a trazer o verdadeiro significado do que é ser família de Deus. Jesus aproveitou aquele momento para ensinar acerca do que é ser família de Deus. Que a família está em primeiro lugar, a família que está em primeiro lugar é a família de Deus. Então Jesus ele traz ensino e ele revela em primeiro lugar a importância, porque esta é a família pela qual eu vim, a família de Deus. Eu vim para morrer por esta família, para que esta família aumentasse, para que pudessem existir outros filhos, para que vocês pudessem tornar co-herdeiros comigo. Então, Jesus ele revela a importância desta família. Jesus revela dedicação, porque ele estava com a família de Deus. Era a sua prioridade. Ele estava dedicado àquela família. E por último, Jesus revela a obediência. Quando ele pergunta quem é que são os meus irmãos, a minha irmã, quem é que é? Os que fazem a vontade do Pai. Os que obedecem aos seus mandamentos. Os que o amam, que guardam os seus mandamentos. Então a família de Deus, ela merece importância, ela merece dedicação e ela merece obediência. É este ensinamento que Jesus nos traz. Efésios 2, nos últimos versículos que nós lemos, nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão a ser edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então nós estamos a ser edificados junto com os outros. Quem é que são os outros? Os nossos irmãos. Nós somos edificados com os nossos irmãos. Deus chama-nos para a sua família e nós somos edificados, não sozinhos, mas junto com os outros, com os nossos irmãos. Então, em segundo lugar, nós precisamos de reconhecer e amar os nossos irmãos.
Será que o desafio é reconhecer que o outro é nosso irmão? Ou será que o desafio é amar o nosso irmão? Se calhar para alguns, se calhar para algumas pessoas, ainda não reconheceram de facto que a pessoa que está ao seu lado é sua irmã. Mas se calhar para outros sabem que aquele é irmão, mas não conseguem amar o irmão. Mas sabem, não basta amar a igreja como um espaço, como estrutura. Porque eu gosto dos cultos, ou porque eu gosto da dinâmica desta igreja, então eu amo a igreja, eu amo os irmãos, eu estou a viver em igreja. Não. Deus quer que amemos a igreja como família, e isso envolve relacionamento, isso envolve comunhão, envolve amar os nossos irmãos. E João, na sua carta, ele exorta-nos sobre este grande mandamento que é amar o nosso irmão. Ele arrisca-se até a dizer que se nós não amarmos, nós somos considerados assassinos. 1 João, 2 João, 3 João. Trabalho de casa, se quiserem. Podes ler em casa. São cartas que se lê muito facilmente. Apesar das cartas elas estarem a dividir por capítulos, o 1 João é uma só carta. Então faz muito mais sentido quando nós lemos a carta do início ao fim. Senão é como se nós deixássemos uma carta a meio. Então eu quero te convidar a tu esta semana a tu poderes ler a carta de 1 João, depois a segunda e depois a terceira de João. 1 João 3,15 diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. João 4, 20 a 21. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Isto é um mandamento. Fazer a vontade de Deus, ser parte da família de Deus, é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é amar o nosso irmão. Amar Deus é amar o nosso irmão. Tu tens reconhecido que tens irmãos? Que esta caminhada não é feita sozinha? E sabes uma coisa? O pai dessas pessoas é Deus. Eu lembro-me, na altura em que casámos, existe muito esta analogia. Cuidado, lembra-te que o teu sogro é Deus. Porque o teu marido é filho de Deus. Então, o teu sogro é filho de Deus. Cuidado, a tua sogra é filho de Deus. Para quem é casado com ou vice-versa, não é? Para o André, o sogro dele também é Deus. Eu também sou filha de Deus. Então, fazendo esta analogia também para nós, enquanto irmãos, lembra-te que somos todos família de Deus. Eu sou filha de Deus, mas ele também é filho de Deus. Então o pai dele é Deus. Então tu vais ter que prestar contas da forma como tu tens cuidado do filho dele. Como é que tu tens cuidado dos filhos de Deus, dos teus irmãos? Para aquilo que eu conheço do caráter de Deus, Deus é um pai protetor. Deus é um pai que cuida. Deus é um pai justo. E atenção, nós não estamos a falar de vida social, de sermos melhores amigos de toda a gente, porque é normal que as pessoas não são todas iguais, é normal nós não socializarmos com toda a gente, até porque o grande mandamento, Deus manda-nos amar os nossos irmãos e nós não conhecemos todos os nossos irmãos. Existe aqui uma pequena comunidade, mas a família é muito maior, não é? Existem irmãos por todo o mundo. Nós não precisamos socializar com todo o mundo, mas nós precisamos de amar. E afinal, o que é amar os nossos irmãos? O que é amor? Se Deus é amor, o que é que significa amar os nossos irmãos com o amor de Deus? Há uma passagem muito conhecida que se calhar todos conhecem, se calhar é muito usada em casamentos, mas essa passagem não é sobre casamento. Claro que também pode ser aplicado no casamento, porque a base para o casamento também é o amor, mas a base para a nossa comunhão entre irmãos, a base para a igreja é também o amor, porque Deus é amor. E o que é que a Bíblia diz sobre o amor? 1 Coríntios 13. Nós podemos abrir e podemos ler para nos relembrar o que é verdadeiramente o amor. Ora vê, o amor é paciente e bondoso. Começa logo aí. Será que eu sou paciente com o meu irmão? Será que eu sou bondoso com o meu irmão? O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Será que não é fácil de perceber aqui o que é amar o irmão? É não procurar os nossos próprios interesses, é não sermos orgulhosos uns com os outros,
é não nos irritarmos, é não sermos ressentidos. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que incrível que nós sejamos uma igreja, uma comunidade. Imagina nós sermos uma comunidade onde o amor prevalece sempre, onde o amor faz com que tudo sofremos, em que tudo queremos, em que tudo esperamos e tudo suportamos. É este o ideal de Deus para a igreja, onde o amor prevalece. Onde nós somos uma igreja onde está fria no amor, mas uma igreja onde nós nos amamos uns aos outros. E não apenas de boca, mas com ações. 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Então amemos com ações. Que Deus nos ajude a sermos igreja de verdade, uma casa cheia de filhos, mas uma casa, uma família cheia do amor do Pai, porque não existe amor a Deus sem amor aos irmãos. E a Bíblia é clara nisso. E por isso é que João insiste tanto. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então amar o irmão é a prova visível de que realmente nós conhecemos e permanecemos em Deus. O amor não é opcional, é o sinal da vida eterna. É isso que João nos está a dizer. Sabem quem é este João que está a escrever isto? É o discípulo João. Aquele que era amado por Jesus, o que era conhecido por o discípulo amado. Ele sabia bem o que era amor, o que era ser amado. Mas porquê é que é tão difícil amar os irmãos? Se calhar nós às vezes ficamos a pensar nisso. Será que é porque somos diferentes? Se calhar porque falhamos uns com os outros? Ou será que é porque ainda temos orgulho e ego ferido? Ou será que é porque o amor de Deus não está em nós? Será que eu me esfriei? Se calhar eu preciso pedir a Deus: Deus, dá-me novamente este amor que tu tens por nós. Ajuda-me a amar o meu irmão. Não apenas de palavra, mas com ações. Então, à luz da palavra, existem aqui 5 formas práticas de amarmos o irmão. O que é que amar o irmão implica? Então, em primeiro lugar, amar o irmão significa perdoar o outro. Isso acontece quando nós temos uma vida de humildade. Colossenses 3,13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então nós precisamos de procurar viver em humildade, tal como Paulo dizia na passagem que nós lemos no início. Vocês sabem quem eram no passado. Vocês sabem quem eram antes de Cristo. E é somente pela graça que nós somos salvos. Se Deus teve graça por mim e sobre o meu irmão, quem sou eu para não ter graça na vida da outra pessoa? Irmão, deixa o orgulho de lado. Quem sou eu para não perdoar se Deus me perdoou tudo? E sabes, a Bíblia diz que a quem muito é perdoado, muito é amado. Se tu por acaso tens muito para perdoar a algum irmão, deixa-me dizer que Ele vai te amar muito mais, porque Ele sabe o quanto o perdoaste. Amar o irmão implica perdoar o outro. Nós precisamos de cultivar esta vida de humildade. Em segundo lugar, implica nós estarmos prontos a ajudar. Não apenas de palavra, não apenas a orar, mas agir. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa, necessitando de alimento diário, onde vocês lhes disserem: vão em paz, tratem-se de aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o que é necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O que é que importa nós orarmos ou abençoarmos a pessoa, mas depois nós podemos agir em generosidade e nós não abençoamos dessa forma, de forma prática? Permite que sejas esse canal de bênção também para o teu irmão, com ações. Procura viver uma vida de generosidade.
que dá do seu tempo, que dá do seu talento, que dá dos seus bens para ajudar o seu irmão. E eu alegro-me até por ver isto a acontecer na igreja, principalmente nós no grupo das mulheres, muitas vezes acontece, alguém está a passar por alguma situação. Lembro-me quando a Laura teve o bebê no hospital, não só tivemos a orar no grupo das mulheres, mas prontamente a Elizabeth e mais algumas pessoas prontamente se disponibilizaram para ajudar. Eu vou dar refeições, a Thaís também esteve no hospital, prontamente as pessoas foram lá ter com ela e foram passar do seu tempo, dar do seu tempo. Isto é ser igreja, isto é amar o irmão. Não é apenas dizer, sim, eu vou estar a orar por ti. Ok, mas se há mais alguma coisa que eu posso fazer, então eu vou fazer. Eu posso estar contigo, eu vou estar contigo. Então, de que forma é que nós também temos estado prontos a ajudar? Como é que tem estado a nossa vida de generosidade para com os nossos irmãos? Em terceiro lugar, a nossa vida de encorajamento. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem com espírito de brandura. Será que nós procuramos julgar ou será que nós procuramos restaurar a vida do outro? Então, amar o irmão implica não julgar, mas restaurar. Isso significa nós procurarmos viver uma vida de encorajamento, onde nós levantamos os outros, onde nós encorajamos a viver uma vida que agrada a Deus, onde nós somos auxiliadores nesta restauração da vida do nosso irmão. Porque tal como Paulo dizia, nós estamos a ser edificados por Deus juntos uns com os outros. Porquê? Porque é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Isso é que me disseram uma vez quando eu caí, e eu tive irmãos a levantarem-me, e eu vi o amor de Deus por causa dos irmãos que estavam à minha volta e me fizeram levantar. Isso é amar o outro. E isso revela o amor de Deus. Quando nós somos levantados, quando alguém peca, mas nós apontamos o caminho, não, olha, Deus, Ele continua aqui, de braços abertos para te receber. Deus perdoa-te. Tal como Jesus disse àquela mulher, vai e não peques mais. Ok, pecaste, eu perdoo-te, mas agora não peques mais, mas vai. Será que nós temos sido esse canal que ajuda o irmão a levantar-se? Será que estamos mais prontos a julgar o erro, a falha do outro? Ou nós estamos mais prontos a amar o irmão porque nós amamos? Porque queremos que ele viva a vida eterna, que ele permaneça até ao fim. Para mim, amar o outro como a nós mesmos resume-se a isto. Amar o outro é desejar que o outro tenha a vida eterna. É desejar que o outro viva, permaneça fiel a Deus. Permaneça até ao fim. Isso é verdadeiramente amar. Porque o que importa é eu permanecer até ao fim. E se isso é o mais importante, eu permanecer até ao fim, eu desejo que o meu irmão permaneça até ao fim. Porque é a vida que importa. Então nós precisamos de estar atentos a isso. E ajudar a levantar os irmãos para que eles possam permanecer até ao fim nesta corrida. Em quarto lugar, evitar murmurações e divisões, mas edificar. Porque isso é honrar a vida das pessoas, é honrar a vida da igreja, é honrar a Deus. Porque se Deus chamou estas pessoas até aqui, eu vou estar a ajudar a edificar. Levítico 19:16 diz, não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Não andes no meio do povo com os mexericos. Nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Será que nós temos palavras que edificam ou palavras que destroem? Deixa-me dizer uma coisa. Quem procura contar uma situação, mas não quer a reconciliação, não quer a restauração da pessoa, não quer a restauração do irmão, quer destruir a reputação do outro. Isso não é edificar, isso é destruir. E nós precisamos de ter temor àquilo que nós fazemos, às palavras que nós dizemos.
se nós estamos a edificar ou se nós estamos a destruir. Porque Provérbios 6 diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia e uma 7ª a sua alma detesta. Então são 7 coisas que Deus odeia. Mas a última, há versões até que diz, Deus não tolera. A primeira, olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, o que semeia discórdia entre irmãos. Não é que Deus não só Deus odeia, mas Deus não tolera. Deus detesta, está além do odiar. O que semeia discórdia entre irmãos. Porque Deus chamou-nos para ser uma família. Uma família que está unida num só espírito. Então nós precisamos de ter temor a Deus e à família que Deus nos deu. À família onde Deus nos colocou. Deus adotou-nos para a sua família. E nós temos muitos irmãos. Muitos irmãos. Em 5º lugar, servir uns aos outros. Uma vida de serviço. 1 Pedro 4,10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então nós somos chamados a edificar a casa, a servir uns aos outros, a servir esta casa, a casa que Deus nos deu. Há uns tempos atrás, o pastor André, ele falava, eu penso que ele chegou a partilhar aqui sobre a casa, sobre o facto de todos nós temos quartos e precisamos de nos juntar na sala, não é? Nós somos uma casa, uma família, onde cada um está nos seus quartos e nós juntamos-nos na sala. E uma vez nós estávamos num hotel e eu comecei a pensar sobre isso e comecei a fazer uma comparação. Porque sabem, no hotel também existe quartos. Cada um está num quarto. E também todos nos juntamos ao pequeno almoço. Aquela hora que toda a gente gosta de ir aproveitar no hotel, o pequeno almoço onde somos servidos e onde comemos muito bem. E de facto é curioso porque, tal como a casa, o hotel tem quartos e todos se juntam na sala do pequeno almoço para se alimentarem. Será que nós vemos a igreja como uma casa ou como um hotel? Porque no hotel tu nem sequer sabes como é que se chama a pessoa que está no quarto ao lado. Tu nem sequer sabes como é que se chama a pessoa que está no quarto à frente. Tu não fazes ideia quem é a pessoa que está sentada na mesa ao lado. Tu vais, tu és servido, tu tens uma refeição, tu alimentas-te. Há sempre uma hora em que todos estão reunidos e se alimentam. Mas na casa, cada um pode ter o seu quarto, mas na sala juntam-se, há uma refeição em conjunto, têm tarefas juntos, planeiam as coisas juntos, cuidam da casa, não é? Têm responsabilidades. No hotel tu não tens responsabilidades, tu és servido apenas. Será que eu estou a viver numa casa? Será que eu estou a viver num hotel? Será que eu estou a viver na luz e na verdade? Ou será que eu estou a viver nas trevas? Porque viver nas trevas não é apenas quando alguém não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador de palavra, mas viver nas trevas é quando nós não agimos em ação, em amor ao nosso irmão. Porque João é claro, e ele diz: quem não ama o seu irmão, vive nas trevas. Sabem, nós vivemos em tempos que muitos dizem: eu creio em Deus, mas não preciso da igreja. Ou alguns até dizem: eu vou à igreja, mas não me envolvo muito porque eu só estou ali para receber. Lá está, se calhar pensa que é um hotel. Mas a palavra de Deus, especialmente através destas cartas de João, nos confronta com a verdade dura e clara de que não existe cristianismo sem comunhão, não existe amor a Deus sem compromisso com os irmãos e não existe maturidade espiritual sem envolvimento com a igreja, com a família de Deus. E o que nos faz permanecer e reconhecer a casa de Deus é a confiança no amor de Deus. E hoje eu quero te lembrar do amor de Deus por ti.
Confia no amor do Pai por ti. Tu foste chamado para a família de Deus, sim. Porque Deus morreu por todos aqueles que creem no seu nome. Se hoje crês no seu nome, tu foste chamado para a sua família. Tu és chamado filho de Deus. E Deus faz todas as coisas novas. E nós podemos ter esta confiança e nós podemos ter esta ousadia em entrar na presença do Pai, porque não é sobre nós, não é acerca daquilo que nós fazemos, não é o nosso poder, é o poder de Deus em nós. É o poder do Espírito em nós. Não somos nós que damos poder ao Espírito. É o Espírito Santo que Deus nos deu, que nos molda. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus. 1 João 3:1. De facto somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Não permites que o mundo ocupe o nosso coração. Não permites que o mundo ocupe o teu coração. 1 João 2, ele diz: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não te iludas com aquilo que o mundo oferece. Nós não viemos para ser servidos, nós viemos para ser servir. Para servir. Tal como Jesus. Jesus, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nós podemos ficar de pé. Eu vou pedir à equipa de louvor, ela pode começar a subir. Eu quero te convidar a fechares os teus olhos. E se tu ainda não sentes que a igreja é a tua casa, quando eu digo igreja, a família de Deus, pede a Deus esta manhã para mudar isso no teu coração. Pergunta a Deus que ação é que também podes tomar hoje para tornar a igreja como uma família importante, onde tu priorizas. Talvez possas tomar hoje um passo, envolver-te num grupo pequeno. Se calhar tu hoje também estás aqui e reconheces que não tens andado na luz porque não tens amado o irmão que está ao teu lado ou atrás de ti. Deixa-me dizer, aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Mas Deus também não nos chama para viver em pecado. Ele diz: confessa o teu pecado e serás perdoado. Então não deixes espaço ao inimigo. Não deixes espaço ao inimigo e vive na luz, vive na verdade. Fecha os teus olhos esta manhã. E se for o desejo do teu coração, diz assim: Senhor, faz-me sentir que esta é a minha casa. Ensina-me a amar os outros como meus irmãos. Senhor, faz-me sentir que esta é a minha casa, que eu pertenço aqui, que eu pertenço à tua família, porque tu me chamaste para ser teu filho, para ser tua filha. E ajuda-me a reconhecer os meus irmãos. Ajuda-me a amar, ensina-me a amar os meus irmãos. Ensina-me, Deus, a ter uma vida de humildade, Pai, onde eu perdoo o irmão. Ajuda-me, Deus, a ter uma vida de generosidade, onde eu estou pronta a ajudar o meu irmão, não apenas de palavra, mas com ações. Deus, ajuda-me a ter uma vida de encorajamento, Pai, onde eu ajudo a restaurar a vida do irmão, onde eu não julgo, mas eu ajudo a levantar, Pai. Ajuda a ser um canal de restauração, Pai. Ajuda-me, Pai, a ter uma vida de honra, Pai, que te honra a Ti, que honra a Tua família, que honra os meus irmãos, Deus. Onde não há murmuração e divisões, mas onde há edificação, Deus. E por último, Deus, ajuda-me a servir. Ajuda-me a servir esta casa, ajuda-me a servir a tua família, ajuda-me a ser usado por ti para a tua obra, Deus. Apesar da carta dura que João escreveu em 1 João, um dos últimos versículos que ele escreve diz assim:
Estas coisas eu escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Há coisas que são precisas ser ditas para nós permanecermos no Pai, para nós permanecermos no amor, porque nós temos a vida eterna. Deus chamou-nos para a sua vida eterna. Mas nós temos que honrar quem Deus é. Nós temos que honrar a sua família. Sim, Deus, esta manhã, Pai, nós reconhecemos quem Tu és, Pai. Nós cremos no Teu nome, Pai. Nós cremos no Teu poder sobrenatural, Pai. Tu fazes todas as coisas novas, Deus. Obrigado porque Tu nos constranges com a Tua palavra, Pai, porque Tu nos ensinas, Deus. Porque Tu não permites, Pai, que nós ficamos no nosso estado antigo, Pai, que nós ficamos a viver no passado, mas Tu adota-nos na Tua família, Pai. Tu fizeste-nos co-herdeiros junto com Cristo, Deus. Tu estás-nos a edificar, a cada um, Pai, uns com os outros, Deus. Ajuda-nos, Pai, a ser uma família que ama, Pai. Uma família que Te ama, em primeiro lugar, mas que Te ama através do amor uns aos outros, Deus. Deus, se há alguma coisa, Pai, que Tu hoje queres mudar, Deus, nós oramos por cada coração que aqui está, Pai. Nós oramos por reconciliação, nós oramos por restauração, nós oramos por entrega, Pai. Nós oramos por decisões, Deus. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja cheio em cada um de nós, Pai. E que o Teu Espírito Santo nos guie a cada um de nós, Pai. Para permanecermos na luz e na verdade, Pai. Para permanecermos no amor, Pai, que és Tu, Deus. Um amor que é paciente, que é bondoso, que não é orgulhoso, Pai, que não se envaidece, que não busca os seus próprios interesses, Pai, mas que procura servir o outro, Pai. Um amor que tudo suporta, Pai. Um amor que tudo crê. Um amor sacrificial, Pai, tal como Tu nos mostraste ao entregar o Teu Filho Jesus, Pai. Tu nos chamas também a entregar a vida uns aos outros, Pai. Entregar-nos a vida aos nossos irmãos, Deus. Ajuda-nos, Pai, a sacrificar a nossa vida uns pelos outros, Pai. Ajuda-nos a dar a vida uns pelos outros, Pai. Porque isso é o verdadeiro amor, Deus. Nós não queremos estar indiferentes a quem Tu és, Pai. Nós queremos ser cheios do Teu amor e do Teu Espírito Santo, Pai. Que sejamos apenas um em Ti, Deus. Retira qualquer espírito de divisão, Pai, que possa existir, Pai. Porque nós sabemos que Tu odeias discórdias entre irmãos, Pai. Nós queremos ser uma família que Te honra, Pai, uma verdadeira família em missão, uma igreja em missão nesta cidade, Pai. Vem-nos abençoar, Pai, desta forma, Pai, e ajuda-nos a agir também dessa forma, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém.